Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um podcast Papo Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. E neste dia, de uma maneira especial, com uma pessoa que representa a nossa cultura e a nossa política, que é o essencial nessa representatividade. Uma pessoa que é de Vila Bela e que tem esse potencial de representatividade enquanto mulher vilabelense. Ela é nosso orgulho, orgulho de referência. Filha de Celestina Francisco da Silva e seus avós, Agripino e Andronina, em memória, pessoas da cultura de Vila Bela, a maior referência que temos enquanto família. E esse legado é essencial para a nossa continuidade, para a historicidade e principalmente para o nosso orgulho enquanto vilabelense. Presidente do Instituto Teresa da Vila, que tem essa referência maior da nossa Teresa de Benguela, nossa rainha negra, nosso maior legado e nossa maior referência de mulher forte e potente da nossa sociedade. Dançarina do chorado e batuque do quilombo, tem toda essa trajetória importante, familiar, cultura e política. Estamos aqui com Flaviane. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, César. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, né? Nesse lugar com você, né? E poder contribuir um pouco, né? Com um pouco desse currículo aí que vocês leu, né? E gratidão, tá? Pelo convite. Flaviane, você já tem uma trajetória na cultura e esse legado dos seus avós, né? Que a gente sabe o tanto que é importante. A sua inserção na cultura, qual foi a sua maior referência e como iniciou sua trajetória cultural em Vila Bela? Assim, né? Primeiro, gostaria, né, pedir licença, né? Principalmente aos meus avós, né? Que é a minha maior referência. Minha comadre sempre fala assim, ó. Eu nem sei quando eu comecei, né? Eu acredito que sempre desde a barriga da minha mãe, a gente já estava ali, né? Inserido, né? Nessa vivência, né? Até às vezes a gente acha estranho, porque para outros é tudo algo muito novo, mas pra gente a gente só vive. E então assim, meu avô dançou Congo por 50 anos, mais de 50 anos. Eu fiz capacete do Congo, cheguei a fazer capacete do Congo com meu avô, Agripino. Então assim, papai fazia, meu avô me criou, chama de pai, papai fazia o próprio canjinjinho, colocava no seu próprio cantinho, colocava para curtir. Isso ali, para ele era algo muito forte, muito. Então o São Benedito sempre esteve presente na minha casa, né? Meus avós. E eu também, minha avó também, né? Eu tive o privilégio no ano, acho que foi se não me engano, 2002, de fazer o cortejo da Irmandade Sou Divino com minha avó, acompanhar, que ela foi a imperatriz. Então assim, eu sempre estive ali junto com eles, né? Na comida, nas rezas, no dia a dia, porque diferente para quem vem turistar, a festança acha que é só aqueles dias, né? Mas não, é um ano quem pega o compromisso, né? Desde quando recebe até no outro ano. O santo ali, aquele ritual, a gente acende a vela todos os dias, né? Nessa participação que você cita, principalmente essa questão da religiosidade, a sua inserção e a sua participação na vida religiosa, você, a partir dos seus avós, ou houve também uma inserção nas irmandades? Como que se deu todo esse processo? Sim, né? Porque a irmandade, eu acredito que vem também desse contexto familiar. E ali, eu não posso falar só da minha família sem citar outras famílias. Ali a gente do lado já tinha Sheila, que foi minha parteira, a mãe do Nazário, parteira minha, só minha irmã caçula, que já não foi mais, e de outros filhos da minha avó, assim como os outros, que veio lá do Quilombo Manga, Causa Vasp. E quando a minha família também sofreu processo de retirada, desapropriação na década de 70 e 80, né, que veio para cá também definitivamente, traz também, principalmente a fé, isso fortalece mais ainda. E essa região que você citou, de onde seus avós vieram, que é Manga Casal Vasco, eles lá também cultuavam a religiosidade. Qual que foi as referências religiosas, qual eram os santos de devoção que eles cultuavam nessa área rural?
Lá sempre foi São Benedito, né? Divino também, várias divindades, vários santos. E além de tudo, sobretudo, principalmente, a Nossa Senhora de Boa Esperança. Né? Nossa Senhora de Boa Esperança era a padroeira do Casal Vasco, né? Que é dia 7 de setembro, né? Mas, se eu não me engano, até a última festeira de lá, quem foi, fui eu. A vovó falou assim, não, nós vamos largar a festa. Quando a vovó colocou eu para ser festeira. E nós fomos, foi porque ainda fomos no Fusca. Perdemos lá no caminho, depois encontramos e fomos. Foi porque a gente, mas a vovó falou assim, não, a gente tem que largar. Se eu não me engano, em 2010. Logo em seguida, você era secretária, você trouxe os santos de lá para cá. Já tá, né? Você sabe, santa, a igreja lá estava em ruínas. Isso, Amalos, Sinos. Você trouxe um monte de santos de lá, né? De lá. Então, assim, é o símbolo do divino, São Benedito. Então, essa comunidade nossa, eu acredito, é uma referência essencial da resistência das irmandades, para mim. Entendeu? Partiu de lá. Eu acredito muito nisso, entendeu? Da resistência, da permanência. Década de 70 que você falou, que foi quando eles saíram de lá. Definitivamente, por desapropriação. Não foi por livre vontade, livre, porque eu reduzi para a cidade. Entendeu? E, no entanto, o meu avô nunca mais retorna para lá. Nem nas festas. Porque ainda a gente vai nas festas de 7 de setembro. Vovó nos levava, nós ia de tombeira, nós ia de ônibus, mas nós íamos, né? Mas o meu avô nunca mais, ele sentiu isso, entendeu? Passei. Ter saído de lá, a forma como foi, da forma como foi, né? Então, assim, pra mim, então, assim, eu já nasci ali, foi assim. Então, quando a gente vem disso, é tudo normal. O meu existir, eu sou o que eu sou porque eu tive isso com eles, por causa deles. Então, eu sou o que sou Flaviana de hoje, por causa deles, por causa da minha mãe, dos ancestrais, meus avós e deles, que vêm aprendendo também com os seus, né, com os nossos. Então, essa trajetória foi a maior referência sua na inserção religiosa e cultural, tá? Né? Porque aqui sempre andou, né, junto, né? A Igreja Católica, a gente faz parte, né? E engraçado que desde muito nova, né? Eu, comadre, as meninas, já vem desse espírito de liderança. A gente era adolescente, a gente queria participar do grupo de jovens, nos deixaram, a gente criou a UEC, Grupo de Adolescentes Unidos em Cristo. Aí a gente junto, Tia Bia é também uma grande referência cultural, né? Beatriz Profeta. Ela foi minha professora no pré, eu tenho uma grande referência, eu lembro um pré 2, né, que era Verena ainda, e o grupo Biafro. Então a gente começa a dançar ali também, além do fundo dos quintais que a gente já vinha, né, quando as mulheres faziam as coisas, cantavam ali no Chila, né, sempre festança, a gente fazia ali. Que na verdade, né, na minha casa de vovó e de Chila, era uma cerca, mas a impressão é um quintal só. Aquela cerca que a gente sempre furava, nunca ficava fachada. Então é um quintal só, Deus só, né? E aqui em cima já tinha Tia Vanira, e mais lá para embaixo, lá na Doena. Então ali Zubeida, ali Tia Paula, entendeu? Então era essa convivência familiar, mas que estava sempre inserido nessa questão religiosidade, mas também cultural. Essas foram as maiores vivências que você teve. Dava uma dor de cabeça, alguma coisa, já ia no Chila para benzer. Benzieu, entendeu? Então era isso. E assim, você foi criada pelos seus avós? Sim. Né? E a sua inserção dentro dos grupos, né? Tanto do chorado quanto do batuque, como que ela se deu? Sim. Desde criança, né, assim, a gente que participou do Biava, de outras danças, a gente sempre teve a gente teve um grupo também de, como se fosse o choradinho, entendeu? Mas maior, já de adolescente, assim, já grupo, junto com a UEC, junto com esse Biava, entendeu? A gente chegou a participar de apresentar fora, então assim, a gente já trazia isso dentro da gente, não é coisa difícil. Então assim, aquela vontade de participar. Primeiro, a questão da participação cultural sua
iniciou a partir do grupo de jovem da igreja. Ali que começou toda uma trajetória de participar na dança. Porque a gente tem que compreender o seguinte, ali é um grupo formado, né? Mas a gente participa também nos fundos quintais. Isso independente de grupo. Independente. Né? Então, muitas mulheres também dançam o chorado além do grupo, né? Porque a gente vai fazer um biscoito, tem a batucada ali, um toca, outro canta, né? Outro, todo mundo dança, né? Faz uma roda e dança, canta, né? O dançar, então, faz parte do ar da prática, vida. Uma prática da mulher como um todo, nos mutirões que fazem os biscoitos, né? Então, ali sempre tem essas batucadas, Na né? própria reza, né? reza também. Você vê depois da reza, dança, Sempre. né? Isso não é específico só meu, Flaviane. Isso é de quem sentir a vontade, né? Então, eu tenho vontade, eu não preciso, né? Assim, porque, isso aqui só tem... Não, gente, você quer dançar, você pode dançar sozinha, você pode dançar quando tem outras pessoas, né? Então, assim, só que você tem que ter isso dentro de você. E tem que ter também, eu acredito, também chamado, porque já entrou pessoas mais novas que eu no chorado. Então, eu acreditava que eu não ia entrar mais no chorado. Eu acreditava, não sei entender. E aí, quando foi em 2023, né? Aí eu fui convidada, né, pela Wanda. Né? Wanda é minha prima, né? E ela me convidou, fez o convite, né? E eu lembro que naquele ano entrou não só eu, mas Solane, minha comadre, Pábula, Lé e Aninha, Ana Flávia, né, filha do boy. E a Delane. Delane também é minha prima. Então, assim, a gente entrou, né, né, e assim, foi um sonho realizado, né? Eu falei, eu realizei um sonho, não só de entrar e sair, né? Mas assim, você saber que você é a continuidade, né? A continuidade. Toda uma caminhada do grupo que já tem. Que já tem, né? Porque a gente é dessa que a gente não quer deixar acabar. Então, assim, se for sozinha, a gente vai. Então, assim, é uma continuidade que vai passando, né? E ali a gente já tem, né, muita referência, né? O próprio Nazário, Zosma, Ana Maria, a Mariazinha, que é minha prima, que a mãe dela, tia Rafaela, que é irmã de papai, da Agripino, né? Ajudou também, uma grande referência de dançarina de chorar. Então, assim, além de tudo, eu ter essa consciência de quem já esteve ali e saber que eu estou dançando com elas, entendeu? Não E só também eu uma só referência familiar também. familiar, né? Pelo que você está citando, todos são parentes também, né? Porque a cultura é isso, né? É vivência, é familiar, é a coletividade, quem tá ali. E no batuque? Aí no Batuque foi assim, nós viemos participar de uma feirinha, acho que foi primeira vez que eu vim. Nós viemos com um grupo acadêmico de pedagogia, a aula do professor Kleber. E aí, a gente estava aqui assistindo, e até a Carol falou assim, Flaviane, tá bom que nós outros, podia entrar nesse grupo. Eu falei, Carol falando, querendo entrar no grupo para dançar, e tava, né, foi um chasmado. Eu falei, é verdade, Carol. Eu nem tinha entrado ainda no chorado. Tá. Eu falei, Então verdade. você entrou no batuque primeiro, depois que foi o chorado. Depois que foi chorado. Aí a Carol falou assim, Carol, é verdade. Aí eu falei, eu vou falar com a Germana, né? Depois eu vou contar dessa ligação, né? Germana no Batuque e depois no Raízes e Quilombo. Aí eu falei, eu vou falar com a Germana. Você participa também do Raiz. Isso, depois. Isso. Vai na sequência. Na sequência. Você não falou, né? Sim. Aí Germana foi. Aí eu falei, Germana, você quer? Eu falei, não é só eu que quero, não. Porque aí a gente não anda sozinho, né? A gente tem que chamar as comadres, as amigas, né? Pra sincronizar, né? A sincronia, né? Aí eu falei, Carol, quer e tal. Eu falei, nada, e aí? Eu falei, Pacheco, vamos, né? Aí naquele momento, né? A Sheila já chamou Laura. E depois a gente conseguiu, né? A Germana conversou com a dona Linda, né? Que fundou, né? O Batuque, junto com a Germana também.
E a gente foi muito bem recebida. Nossa, eu falo assim, né? A dona Linda, Germana, compartilha, entendeu? Divide. A gente é uma construção, um resgate, né? Que Vila Bela também. O seu maior interesse é o interesse, assim como de você e algumas outras que você citou, né? Pessoas próximas de você. Qual foi o maior interesse? Por que houve esse interesse na inserção dos grupos que você citou? Do Chorado, do Batuque e do Raízes do Quilombo. O porquê que surgiu esse interesse? É que nem eu falo, é difícil responder porque eu acredito que é um chamado, entendeu? Não é interesse pessoal, nem político, nem ascensão social, entendeu? Não é isso. Eu acredito que é isso, porque, no entanto, não é tudo eu que quis estar ali. Eu fui convidada a estar ali, entendeu? Não foi eu que estou ali, eu que me ofereci. Ter vontade é uma coisa. E você Ser chamada é outra coisa. Por que você acha que você foi convidada? Agora, voltando, a princípio, o primeiro grupo que eu entrei, fui chamado, foi Raízes do Quilombo. Entendeu? Eu era muito nova, eu não era nem casada. Né? A Germana me convidou a participar. E tinha outras pessoas que hoje não estão entre nós. A tia Gil estava nesse grupo. Foi o Raízes do Quilombo, foi o primeiro grupo, né, que hoje tem ainda, né, a eu participar. Né? E eu fiquei muito feliz, a gente ensaiava, eu lembro que a gente ensaiava lá na Sincra, mesmo antes. Você acha que a sua trajetória, desde a participação nos grupos, né, que você já tinha participação, no grupo da igreja, um grupo de jovem, o Biafro, né? Essa participação sua, você acha que foi talvez um dos motivos de você ter sido chamada para participar desses grupos? Você acha que essa caminhada sua Pode ser também, né? Pode ser, eu não sei porque, que nem a Germana me convidou para participar disso. Só que por eu sempre estar ali, talvez seja também, César. Porque eu sempre tá ali, nós sempre tá ali no biscoito, a gente sempre tá ali na reza, por que teria que ser outras pessoas que não estariam ali? Já estava inserida. Já, entendeu? Então é isso que eu falo, assim, às vezes é difícil a gente dar resposta para pesquisador, para historiador, para outras pessoas, porque é coisa de vivência. Então, a resposta é a continuidade. Como que é a continuidade? Não tem receita. Não tem receita. Porque se fosse receita, todo mundo estava ali, sim, né? Qualquer um faria, sim, qualquer pessoa, né? Faria. Não estou dizendo que as pessoas não seriam capazes de se fazer também, né? Então, assim, porque eu depois já com mais entrou pessoas com 15, 13 anos, e eu depois do dobro disso, eu sou convidada a estar ali. E a gente sabe também que dentro da trajetória que a gente conhece, até porque a gente, por ser vilabelense, que antes eram mais pessoas mais idosas, né, que participavam dos grupos, somente do grupo de Chorado, que é uma das maiores referências. Mas a gente via que eram pessoas mais idosas, pessoas de mais idade. Era difícil uma pessoa jovem, digamos assim, adolescente, entrar nesses grupos, né? Parece que era um pouco mais rigoroso, né? Digamos assim, antigamente. Eu acredito que tem que ser um pouco, né? Porque aí depois a gente vai compreendendo, sabe? Você acha que hoje tem mais flexibilidade do que era antes com relação à inserção de pessoas, de novas pessoas nos grupos? Porque a partir em tudo, dependendo, realmente, se tudo pode ocorrer uma perca, entendeu? E isso a gente não quer, né? A gente quer que nossa festa continue tendo a mesma essência. Então, assim, não é questão de inclusão ou exclusão, entendeu? É questão de essência. Por exemplo, com o meu avô, que eu falei, dançou mais de 50 anos, tudinho. E quando ele decide, ele já tinha, acho que o papai já tinha mais de 70 anos, né? Quando ele vai procurar, não é vou inserir alguém da comunidade, não, como que papai, né, com aquele coletivo do Congo atuava naquela época. Por exemplo, papai pegou
ofereceu para um dos seus filhos. Ninguém teve Então era continuidade, justamente. digamos assim. Ele, antes de sair, ele ofertou a um dos filhos. Sim, porque é ancestral. É ancestral. A continuidade. Eu sou continuidade deles, é ancestral. Entendeu? Não é o querer, não é, tem que ser ancestral. Senão não tem sentido, não vai dar certo. Aí papai oferece ao Joilson, né? Por que o papai convidou o Joilson, que não é nenhum dos seus filhos? Porque ele sentiu, foi com certeza, né? E ele faz o ritual da passagem em frente a São Benedito na igreja. Entendeu? Passa a faixa, passa a espada, faz todo o ritual em frente à igreja. Não é o querer colocar alguém, não é assim. Não é o querer, não é porque tá me proibindo. Porque já tem uma vivência, né? Esse ritual é uma coisa que já vinha dos antigos, né? Você vê hoje, quais são os critérios que você vê hoje para poder inserir nos grupos? Principalmente desses grupos que você participa, quais são os critérios principais hoje, em 2026, para a inserção de pessoas nesses grupos que você presencia, que você participa? Assim, eu acho que a princípio de tudo é respeitar os mais velhos. Entendeu? Existe essa hierarquia dentro do Não, eu acho que pra mim, vivência? porque hoje assim, por mais que a gente tenha um estatuto, a gente tem, mas o nosso conceito de africanidade, afro-brasileira, não é isso. Isso aí é imposto pelo colonial, eurocêntrico, né? A gente tem que vir aqui participar do PENAB, tem que provar um monte de coisa, tal. Beleza, é institucional, é uma coisa. A gente tem a normativa, porque a gente precisa receber mas isso, acima de tudo, o que eu tenho que respeitar os mais velhos, os mais antigos. Né? Então, a sabedoria deles sobrepõe qualquer legislação nesse contexto nosso de coletividade, africanidade. É esse o princípio. Né? Você saber por quê. Se a gente vem desse conceito, não tem por que a gente brigar. Entendeu? Você não respeita sua mãe mesmo contrariada? Essa questão de né? respeito aos mais então, velhos. Mais velho, por mais que às vezes eu não aceita, tudo bem, mas a gente tem que respeitar os mais velhos. Você citou a PENAB, né, que é uma política nacional, Aldir Blanc, em que você também está inserida. Qual foi o maior, digamos assim, interesse em participar de uma política nacional? E como que foi a sua inserção ou interesse em participar? O interesse em participar, porque o que acontece é o que eu digo. A gente sempre está aqui, né? Tá? Desde quando eu nasci, nós está ali, nós está aqui, nós está ali, nós está ali, né? Só que muita gente, nada contra, faz parte, né? Quem fomenta a cultura, isso é muito válido, principalmente na nossa cidade, né? Só que eles falam assim, a gente também não quer só mais ser prestadores de conta de outros grupos, né? A gente também, porque é a gente que faz para outros grupos, né? Porque esse recurso não pode ser também destinado para nossas práticas. Você acha que essa política nacional está sendo importante para os grupos, os grupos culturais, para as pessoas que são os fazedores de cultura? Muito, 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 entendeu? Você vê desde premiação, mesmo com aqueles 2000. Então, assim, as pessoas nunca são... porque eu faço parte, né? A gente nunca é reconhecida. Então, você considera que essa política vem trazer o reconhecimento a essas pessoas? Sim, ela dá prioridade, porque quando a gente pega o edital, que nem eu... consegui, né? Nós conseguimos duas. Eu consegui uma para minha pesquisa, mestrado, e a outra como coletivo do Seleção Mulheril. Então, assim, por que eu fiquei? Eu fiquei analisando, dizendo por que eu fiquei, às vezes, em primeiro lugar no Seleção Mulheril. O que você acha? Por que você acha? Porque é do currículo, né? Então, assim, só o Seleção Mulheril, só dos carnavais, são 20 anos. Mas eu estou inserida desde quando, que nem eu falei, nem sei quando comecei e tal. Isso aí você vê o reconhecimento acontecendo, né? Numa competição, mas que isso
prioriza realmente os feitores de cultura, né? Quem está na base. É claro que tudo é válido, eu acredito, né? Eu fomento. Mas quando a gente sente, assim, né, que a gente também é reconhecida, né? Foi a primeira vez que eu fiz pro PNAD, né? Ano passado eu não consegui, mas eu já escrevi junto com os demais pro Paulo Gustavo, né? Também eles foram contemplados, porque não porque eu fiz, mas eu acredito seriamente porque do currículo, né? Digamos, Toda essa caminhada histórica, cultural, não tudo tem isso. como. Isso até mesmo na pontuação, para você conseguir ser classificado, né? Tem todos esses critérios que é importante. Isso, né? E eu vi também a assistência, né? Com os demais pessoas que procuraram, né? Que as pessoas não podem ser deixadas fora. Então você, ainda que você não participava, mas você dava esse respaldo, dava apoio às pessoas a poder contribuir na elaboração do projeto, né? Que isso é importante. Sim, eu falo assim que é uma pena que a gente trabalha, tem a vida normal, né? Trabalha o dia inteiro, né? E para fazer o que a gente vive, que é a nossa cultura, né? Quando chega nessa hora, a gente tem que fazer hora extra, né? Para poder conseguir, né? E quando consegue, é muito bom que a gente tenha uma resposta, porque se a gente tivesse mais tempo, com certeza a gente tinha feito bastante projetos. Flaviane, você, digamos assim, coordena o presídio, eu não sei como que é dentro da diretoria, como que é a sequência de funções, né? Você preside ou coordena o Instituto Terezas da Vila, né? Como que surgiu esse instituto e qual foi o objetivo maior, né, em criar esse instituto? Como surgiu, quando surgiu? Acho que, se eu não me engano, foi 2023 também, né? A gente sempre participou, tudo que a gente fez sempre foi coletivo. É um aniversário, é isso. Então nós, Minar para Minar, nós já tem a forma coletiva. 20 anos de seleção mulheril, né? Já pega, né? Daí depois veio já o instituto, né? Aí já vem do seleção mulheril, né? Inicialmente a gente sentou, né? A gente foi participar só que tudo nosso foi muito voluntário. É isso que eu falo, que é a coisa ancestral, foi muito voluntário. A gente foi participar de um encontro estadual de mulheres negras. Aí a gente colocou um adesivo, tal, Tereza, e só fomos. Né? A gente sempre participou, gostou muito de movimentos, né? Movimentos sociais. Então tudo que a gente fez não era só cultural, é social também, né? Não é só estudantil ou religioso, né? Tudo é social. E aí a gente foi, né? E de lá começou, eu acho que... E a gente vendo essas políticas tudo acontecer e a gente perdendo às vezes o recurso, né? Esse encontro estadual de mulheres negras ajudou vocês digamos assim, a suscitar esse interesse na formalização de um instituto? Com certeza, né? Naquele momento era a Nieta lá das Casas das Pretas, a gente foi conhecer outras realidades, né? Dormimos na Casa das Pretas, ficamos ali, né? Não só eu, porque eu sozinha já tinha vontade, né? Mas as outras também, né? Nada, todo mundo, né? E todo mundo veio de lá com energia tão assim... E sentamos e falamos assim, não vamos colocar assim, herdeiras de Tereza na Kombi, o esposo do comadre. Vamos todo mundo de Kombi. Fomos de Kombi e voltamos de Kombi, graças a Deus. Adesivamos, chegamos, toda aquela energia que levamos, a gente trouxe também em dobro. E aqui o pessoal também fala, vocês precisam instituir. Muita gente fala, vocês precisam, né, regularizar isso, criar, né? E isso é um ponto vantajoso que no PNAB, né, ele valoriza, mesmo que você hoje não tenha CNPJ, mas no início era muito quem tinha 2 anos de CNPJ, né? Para até acessar recursos maiores, né? E aí a gente veio, né, vamos sentar, vamos sentamos em casa, 2023. 2023 sentamos, foi isso. E nesse mesmo ano que vocês participaram desse encontro estadual de mulheres negras, vocês também já vieram a formalizar. Isso, aí a gente pegou, sentou, definimos o nome, como que vai ficar a ideia? Não, já sei muito, tem alguns nomes parecidos, né?
Mas e o nome? Como que se deu a escolha do nome? Instituto Terezas da Vila. Terezas da Vila. Porque o Tereza, né, refere a Teresa de Benguela, nossa referência maior quanto mulher, quanto sociedade, quanto construção social, coletividade, ancestralidade, né? A força, né, que cada um de nós do Instituto temos também, né? Carrega isso também junto. Então, Instituto Terezas da Vila, que é de Vila Bela. Entendeu? Então, Terezas da Vila, né? Somos a continuidade. Então, a gente traz isso, né, para um instituto formalizado, com CNPJ, onde a gente tem um estatuto, né? Aí eu sou como presidente e os restantes demais também têm o mesmo poder, participação e de questionamento, qualquer coisa que for decisão, todos têm participação igual. Né? Eu sou só apenas uma representante, né? Que isso formalmente precisa, que nem para estar aqui hoje, né? Sim. Então, é só isso, mas o restante tudo a gente senta, conversa, dialoga. Vocês organizam atividades, como que vocês atuam dentro de uma sociedade como um todo, né? A nível de Vila Bela, vocês participam fora do município, como que é a participação do Instituto? Assim, primeiramente, né, a gente começou a nos conhecer. Porque tudo que a gente fazia é tudo muito voluntário, né? Então a gente sentava toda quarta-feira, se reunia, né? Vamos lá, vamos pesquisar, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Vamos falar de nós mesmos, vamos falar de ancestralidade, né? Aí vinha sempre algum estudante, né? Vamos estudar outras religiões, né? Vamos quebrar os estereótipos que nós mesmos já vivenciamos dentro de nós, mas foram colocados sobre nós e a gente... Dentro desses estereótipos que vocês também discutiam de outras religiões, porque a gente tinha, e você também citou a questão da referência religiosa católica, né, da religião católica. Quais foram outras religiosidades, outras religiões que vocês passaram também a discutir no grupo do Instituto? Por exemplo, surgiu, porque a gente também tem pessoas, não só eu, como outras meninas que também participam do Batuque. E isso surgiu quase concomitante, os dois grupos. Né? A gente já estava aí. E o que acontecia? Vocês estão no Batuque, macumbeiro. Aí começavam, né? As pessoas levava de forma pejorativa de que as pessoas que eram do Batuque eram os macumbeiros. Isso. E isso passou a ser discussão do grupo? Também a gente veio o Ícaro de Castro uma vez, que é o colega que a gente conheceu, né? A universidade também proporcionou isso ao Unemate, né? Que a gente começava a dialogar com outras pessoas e a gente fazia roda de conversa. Entre aquelas mulheres da instituição, porque como que eu vou trabalhar fora se a gente também não quebrar certos, ter essa formação primeiro, né? Um pouco disso, assim, o que a gente conseguia, porque recurso a gente não tem, nada mais assim, mas a gente quer mais do que a nossa vivência. Você acha que esse processo de discussão, principalmente nessa questão do pejorativo, enquanto a questão da religiosidade, matriz africana, né? Digamos assim, que também foi uma quebra de um paradigma, esse processo de discussão no grupo, porque essa aceitação, até mesmo em discutir esses assuntos também, você considerou que foi importante alicerçar-se, né? E discutir temas que até então era tida como algo que não se falava, né? As inserção dos grupos, como o Unemate e outras entidades, ajudou nesse processo, nesses bate-papos? Vocês acham que ajudou no crescimento, na visão do próprio Instituto? Muito, quebrou muita coisa e o entendimento que essas religiosidades, mesmo que eu não tenha uma entidade, eu estou ali inserida, ela faz parte sim da nossa presença, né? Ela faz parte do nosso ritmo, ela faz parte das nossas músicas, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito, então assim... É a mesma coisa dizer que eu não existo, então, né? Porque a igreja, né, se a gente for levar para outro contexto, que não for essa união, né? Então é tudo, né, pode ser disseminado.
a origem, a originalidade de você é muito presente, né? Mas isso é o conceito de cada Sim. um. E a gente tem que respeitar. Então, a questão da religiosidade e outros temas foram sempre discutidos. A Então, você... cota, A a questão gente da falava política de cotas, porque né? tinha mesmo ali, enquanto você não passa o conhecimento, muitos ainda que é pra gente, ainda às vezes acredita que não deveria ter, né? Então, assim, muitas coisas a gente discutiu e a gente, que nem você falou, a gente teve uma participação muito forte também, assim, online, né? E outra foi a Marcha das Mulheres Negras, né? A gente teve apoio, né? Eu lembro que eu procurei você, a gente quer ir muito, né? Então, assim... Eu acho que cada participação, a gente percebe que cada vez que a gente participa, a gente traz uma bagagem, uma experiência e também dá um gás, né? Eu acho que isso do despertar de vocês foi a partir do Encontro Estadual de Mulheres Negras e depois da Marcha das Mulheres Negras, que foi já nacional em Brasília. Então, cada vivência dessa fortalece o interesse em se organizar e ver essa necessidade de que em Vila Bela nós temos que estar organizada, nós temos que estar inserida, mas principalmente o que eu percebi na sua fala é que vocês também começaram a entender a necessidade de se discutir uma política voltada a esses grupos. Mesmo nos embates de discussões e mesmo em aprender alguns tabus, como a questão da religião africana, né, de matriz africana, que também está inserida a questão do catolicismo, mas que muitas vezes isso não era discutido, não tinha esse momento de poder discutir, né? E até se despir desse preconceito e entender como que se dá toda a historicidade que muitas vezes a própria sociedade prega de uma forma pejorativa e de forma até errada, né? Porque se a gente for estudar em toda a trajetória histórica, a religiosidade da matriz africana que veio com os escravizados, ele já tem toda uma historicidade que também está dentro do nosso contexto histórico e religioso, cultural, né? Assim como em Vila Bela, né? Eu acho que se a gente for analisar... Isso. E aí tem outro conceito também que a gente está trabalhando, né, com o Instituto, né? O projeto Sankofa, né? Esse projeto Sankofa está dentro do Instituto. Dentro do Instituto. Qual que é esse projeto? Qual que é o objetivo? O objetivo é você olhar para trás e pegar o que é seu. Entendeu? Olhar o significado do projeto Sankofa. Isso. O que é meu? É tudo que você tem direito, é tudo a sua ancestralidade. Né? A gente fez lá no Tia Bernardina na casa, né? Na casa das familiares e ali você, né? A gente passa o dia, faz a nossa... Aí fizemos biscoito, xixa, o almoço, o caldo. Então, e depois a gente compartilha aquilo ali. Né? Cada um dá a sua contribuição, tudo coletivo, né? Porque eu falo, dinheiro nós não temos, né? Mas assim, a gente vai num dos outros, né? Então, assim, é olhar para trás, resgatar e pegar, porque é nosso. Uma vivência, né? É o nosso, e a gente tem, e para continuar com nossos filhos, né? Então, nossos filhos estão ali presentes, entendeu? Então já toda essa ação, toda essa atividade tinha um objetivo, que era um resgate e poder vivenciar aquilo que os nossos antepassados... E aí ainda a gente está nesse processo, né? É um processo contínuo, né? Isso, porque a desconstrução foi forte em cima da gente, né? A gente existe, mas muitas coisas se perderam, né? Isso aí a gente não pode negar, porque a desconstrução é muito forte, né? De que maneira vocês, enquanto instituto, porque isso a gente percebe que é muito forte entre vocês, no coletivo do Instituto, das pessoas que compõem, né? O Seleção Mulheril que acabou se misturando, os mesmos que estão, creio que no Seleção Mulheril estão também no Instituto. Além do grupo coletivo, o Instituto, vocês agregam outras pessoas, fazem algumas atividades na comunidade como um todo? Como que vocês trabalham isso dentro da sociedade vilabelense? Sim, a gente, que nem eu falo, a gente está em tudo. Então, onde eu sou Instituto Teresa da Vila. Então, todo mundo tem esse compromisso. A referência, né? A referência, entendeu? Porque o que é? Eu tenho que fazer uma ação e movimentar, eu tenho que ter palco, eu tenho que ter isso, aquilo.
São pequenas ações, às vezes. Às vezes né? isso aí é quebrar a essência, porque o Instituto mesmo não tem condições. E se nós esperamos para isso, para formar um instituto, nós não vamos nunca formar. Entendeu? Porque até mesmo no dia que, bem dizer, 3 anos, aqui em Vila Bela, que eu fui convidada para falar do instituto, acho que é a 2ª vez. Entendeu? Porque às vezes a gente é visto só como um folclore. E isso não só pela sociedade, para os outros, né? Às vezes para os próprios outros representantes. Né? A Flaviane que dança o chorado. Beleza, mas a gente fala, a gente tem nossos anseios, a gente tem nossas vontades. Então, assim, é quebrar a bolha, né? É um instituto formado por nós, né? Assim como eu vejo também que a gente perdeu muito quando a gente não tem os fóruns ativos, né? Que a gente tinha muito isso. Então, a gente ajudou também naquele momento, a gente aprendeu muito com os fóruns da Entidade Negra, aquele movimento que tinha no início dos anos 2000. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente está resistindo. É claro que a gente podia fazer algo grande, mas eu acho que o fundamental isso, é né? eu reconhecer, olhar para trás e pegar, meu filho continuar, entendeu? A continuidade, Sim. entendeu? Mesmo que seja a gente reunido com 10, 15, Sermos 20, referência. Isso, entendeu? Vocês... Acho que todo mundo faz vai semeando, né? Sim. Vocês são formalizados com o estatuto, foi criado em lei, tudo certinho. Temos Que bom. estatuto, A gente te parabeniza por isso, parabeniza todo o grupo, né? Porque eu acho que isso é importante. Quando a gente assumiu aqui, a gente viu essa necessidade de incentivar a organização dos grupos, porque dentro da política nacional hoje, o maior incentivo que existe dentro do Ministério da Cultura é que os grupos culturais eles se organizam, se formalizam, né? Porque é para você pleitear, inserir no edital, né? Poder pleitear. A gente percebe que os fazedores de cultura, muitas vezes, na informalidade, deixou de participar de muitas coisas, de uma política propriamente dita. E hoje, as pessoas que organizaram o Instituto, as associações, as entidades, hoje ela pode estar inserida nesse processo, nessa política nacional, né? E isso é importante, né? Você vê mais pessoas participando, né? Sim. De um ano para o outro, Um né? incentivo maior, né? E eu acho assim, quando você se torna referência, muitos passam a olhar. E você passa a ser um espelho. Isso dentro do processo da família. O PENAB proporciona isso também, né? Uhum. E outra coisa que a gente considera como importante, você também é uma referência dentro da política, né? Porque não tem como se desmembrar e uma coisa puxa a outra. E dentro da política, a sua inserção, como que se deu? E qual foi sua maior referência dentro da política? A política, ela surge, ela movimenta tudinho aqui na Vila Bela, né? Não adianta. Vila Belense é politiqueiro, né? E a política para a mulher, ela ainda é cota, né? A gente vê que os partidos colocam as mulheres lá para ser vereadora, para cumprir taxa ou lei ali, obrigatoriedade. Mas não incentiva De percentual obrigatório, nada, tudo, né? E assim, várias pessoas chegou em mim e falaram assim, Flaviana, você tem que ser vereadora, você tem que ganhar, você tem que ser vereadora, né? Esse espírito de liderança, você acha que foi o que incentivou? Sim, né? Que incentivou, queira ou não, né? Isso aí é... Porque eu tenho 19 anos que trabalho na gestão pública. Sou funcionária de carreira, agente administrativo, né, do município de Vila Bela. Só no RH eu trabalhei quase 9 anos. Passei pela tesouraria, comecei secretária do prefeito, fui para o setor de compra, fiz parte de comissão de licitação, comissão de sindicância. Então, assim, e além de tudo isso, o desejo de ver meu povo melhor. Entendeu? Esse é o meu maior objetivo, entendeu? Eu falo assim que, não sei se é a ansiedade, a pressa, né? Porque tudo para nós ainda é morosidade, né? Demora, é devagar. Vovó falou uma vez para mim que tudo que é bom, um dia chega, né? Mas eu quero ver as coisas chegar, eu não quero, né? Uma hora chega, tudo que é bom chega para todos.
Mas por que para nós ainda demora? Né? Eu fico pensando, Um processo Por lento. porque uma água nossa ainda é fundamental, um patrimônio bem comum direito de todos, é uma água potável, né? Então, se a gente vê isso e se a gente se incluir no contexto social, né? A gente vê nisso. Aí quando surgiu o convite, falei, Viana, você quer? Ah, vamos lá, né? Porque o Júnior também é um jovem. Eu fiz parte do grupo de jovens, nós discutíamos muita política. A gente declamava, a gente fazia discussões sobre isso. Né? O jovem tem que participar. O jovem tem que... Porque Precisa, né? quem é o que compõe o ser humano de hoje, do mundo de hoje, né? Então, se eu colocar essa barreira que às vezes a gente também encontra na nossa cultura, só separar o jovem e os mais velhos, se não dialogar, tudo se acaba. A gente se vê jovem menos participar das coisas, cada vez mais se interessar das coisas. Você acha que hoje o jovem participa pouco da política? Participa muito pouco. Eu acredito muito pouco. Entendeu? Então, assim, eu vi que a Vivian, antes de mim, também foi vice. Sim. Né? E a gente sofre também, quanto mulher, porque a maior ofensa ele vem por gênero. Isso não é aqui, é em todo lugar. Sim. Né? Na política não é diferente. É dentro de casa, é em todos os lugares. E na política também. Como que foi a aceitação do seu nome dentro da sociedade vilabelense quando você inseriu na política? Como que você sentiu? Como que as pessoas passaram a te ver? Essa inserção, como que você achou? Foi de forma positiva ou negativa? Como que foi? Eu acredito que foi de forma respeitosa, sabe? Foi de forma muito respeitosa. Entendeu? Por onde eu passei, tudo muito bem acolhida, tomei café, eu fazia questão, né? Eu vou andar sempre de peito encolado, né? Cabeça erguida, e tá todo mundo bem, com respeito, porque, além de tudo isso, eu não tenho recurso para fazer a política. Porque se você pegar um contexto social e político, você tem que entender da geopolítica. Como você está inserido nesse contexto? Como você, mulher preta, está inserido nesse contexto? Como você, por quem você é visto, como o seu povo? Como que foi a construção de Vila Bela? Você tem que compreender tudo isso, porque senão eu sou louca, entendeu? Você é louca, você é o quê, entendeu? Não, gente, não é isso. Você tem que entender como Vila Bela foi formada. Você tem que entender porque serviço, porque me deu a oportunidade de conhecer fronteira de Vila Bela. Você acha que isso eu andei em todas as comunidades. Você acha que isso possibilitou te fortalecer também numa visão mais ampla sobre Vila Bela? Não só na questão cultural, né, que você já tinha uma vivência, mas nessa inserção política te abriu possibilidades, assim como visão? Não, porque o que acontece? A gente tem hábito de achar que política é separada de cultura. E não tá. Infelizmente não tá. Os políticos, ele entende primeiro muito bem da nossa cultura para depois mexer fazer a politicagem. E aí esse é o nosso erro aqui de Vila Bela. Às vezes, eu assim, né? Porque a gente é apegado, nada pode. Então, quanto a gente tem que lutar muito pela nossa cultura, pela resistência, negócio, todo mundo tá nos usando nossa cultura para favorecer dele. E realmente a gente tem que lutar para nossa cultura. Entendeu? Mas porque isso aí é um conceito pensado e muito bem pensado. Então você considera que a cultura, ela, assim, dentro desse olhar que você tem hoje com relação à política, a cultura dentro da sua história vilabelense, ela é utilizada principalmente de uma forma política, mas não no sentido de engrandecer a cultura nossa, mas e sim como muitas vezes ser usada. Para colocar um conflito.
entendeu? Ela é usada para me colocar em conflito. O conflito entre a Isso, própria... aquela tensão de fronteira existente em Vila Bela, aqui tem uma tensão de fronteira. Então a gente é colocado em conflito. E esse conflito não é eu, Flaviane, né? Mas a gente entra em conflito por causa desse pensamento político, eurocêntrico, já muito bem pensado desde a fundação de Vila Bela. Então, há 200 e tarará, 273, não mais, né? Há mais de 270 anos, é a mesma construção política em cima do nosso povo. Daquele povo, um povo escravizado que teve aqui. Isso não mudou, mudou a forma de fazer. Pode ser que mudou a forma de fazer, mas não mudou. Tá aí, estampado. Quando você fala conflitos, fronteira, essa fronteira, o que se subentende? O que é a fronteira quando você fala fronteira? A gente vê briga entre países aí, você vê Irã e, né? Porque Estados Unidos já não entrou, é fronteira, né? Tá. Então é território, é expansão de território. Vila Bela tinha um território, expandiu o território. Então o território significa o quê? É minha origem, né? Quando sou tirado do meu território, né? Eu perco às vezes meu sentido, minha raiz, né? Sua identidade. Isso é identidade. Cada um luta pro seu. E tá certo, tem que ser assim. Sua identidade, sua cultura, pela resistência, né? Então é isso. Isso não é colocado, tô dizendo, só em Vila Bela. É em todas as fronteiras, todas as cidades bandeiristas, todos os lugares. Então costumes, hábitos, né? E vem outro falar que não é isso, tem que ser assim. Outro vai querer impor sobre aquele povo. E aí vai desconstruindo as coisas que já tem. É nesse sentido que eu quero dizer. Sim, entendi. Entendeu? E quem entende muito bem disso, dessa construção, que pra gente, a gente só vive, né? Nos põe em situações contra nós mesmos. Contra o nosso Conflito entre o próprio povo viladelense, né? contra o nosso... Você recentemente colou grau, né? Isso. Num curso de Pedagogia. Você acha que isso te ajudou muito hoje nesse processo, nesse olhar crítico também dessa vivência, em poder ter essa opinião formada com relação à própria questão da política em si? Isso te ajudou a ampliar um pouco mais a tua visão com relação no seu contexto dentro da sociedade vilabelense, não só você, como todo o coletivo, a sua participação e essa visão política que você tem hoje? Com certeza, né? O estudo, né, é o melhor caminho para todo mundo, entendeu? Sempre fomenta, né? A minha primeira graduação também, né, em física, também me ajudou. Eu tive uma orientadora muito que gostava, né? Uma única mulher negra como professora eu tinha naquele momento. E depois de tantos anos eu retomo, né, estudar e renasce tudo aquilo. A Flaviane lá do grupo de jovem, a Flaviane do Biá. Despertar. Tipo assim, porque eu fui casei, trabalhando, caí numa rotina, então assim, não que era ruim. Você se... Sim. né? Te fez resigorar. Então o curso, quando ela vem nesse novo moldes que é hoje, né? Diferente daquela formação que eu recebi, a Unemate, ela traz a questão da ancestralidade, vem trabalhando todo esse contexto, territorialidade, as nossas identidades. Então todo mundo, eu acredito, não sou eu, todo mundo do curso se transformou. Se identifica essa vivência, né? Deus sabe hoje quem sou eu, não tem mais dúvida. É o despertar, né? Nessa questão da valorização, de toda a historicidade e essa vivência. Agora, num contexto dentro da sociedade como um todo, é claro que a nossa referência é Vila Bela. Como que a mulher, de que forma que você acha que é importante e de que forma que você acha que a mulher tem que estar inserida e buscar a sua inserção dentro da sociedade como um todo? Isso aí não só dentro da política, como um todo. Como que você acha que a mulher deve se manifestar? Essa pergunta é muito boa, né? Assim, porque faz parte também da minha pesquisa, né? Tanto da colação, né, de grau da pedagogia, né, que eu fiz sobre Teresa de Benguela,
mulheres vilabelenses, quilombolas, né? E representatividade no espaço educacional. E eu trago, assim, como uma referência as mulheres de Vila Bela, né? Porque a gente acha, cai nessa... Eu estudo, eu tô, claro, isso, né? Que traz conhecimento, empodera tudo. Mas as mulheres vilabelenses têm também a percepção que mesmo não tendo, continuo sendo mulher. E isso que é o interessante. Você não precisa estudar, né? Isso não se torna você maior ou melhor que ninguém. É que é necessário no mundo capitalista que a gente vive hoje. Isso é necessário, né? Ainda mais quando a gente é mulher preta, né? Eu trago no início da minha defesa, né? Eu trago a minha avó, né? A minha avó era, né? A mãe falece, né? Aos 7 anos, né? No quarto. E ela não teve, né, a oportunidade, né, não por causa disso, né, não teve oportunidade da escrita e da leitura, mas tem um letramento muito bom, entendeu? Que, no entanto, eu sou o que sou porque dela. É a oratória, né? Então, assim... A oralidade era muito presente. Isso não torna ninguém pior, menos. Então, isso que a gente tem que ter, cada ser humano tem que ter, que a gente tá falando de vida, tá falando de corpo, tá falando de alguém, né? E principalmente mulher. Então, assim, a mulher no contexto nuclear, na família nuclear eurocêntrico que a gente vive hoje, a mulher é vista por último, né? Primeiro, a mulher é o quê? Ela é esposa, ela não é mulher ainda. Depois ela é o quê? Ela é mãe, né? E depois de mãe, ela ainda é mulher. E depois de mulher, que ela é a cesarina. Então, e o homem não. O homem, antes de tudo, ele é só homem. O filho é homem. E a sua filha, mulher, vai ser tudo isso também. Então... A mulher vilabelense, ela desconstrói isso muito bem, né? Mas porque ela traz outra essência de outro lugar, entendeu? Porque... E ela ganha o respeito dos homens também. Você acha que essa referência de mulher vilabelense tem essa diferença também no que se refere à representatividade dela? Sim, né? Esse diferencial com relação a outras mulheres de outro, digamos assim, de outros lugares? Acho que pode fortalecer as demais. Porque ainda a Tereza, eu uso muito a Tereza como uma referência. E você acha que essa referência também é para as mulheres vilabelenses, né? Uma vez eu encontrei uma mulher que era desse mercado aqui, modelo, ela falou assim, nossa, eu falo para qualquer outra mulher, que elas vieram, formaram para qualquer outra mulher que está com depressão, vem para Vila Bela. Vem para Vila Bela. Uhum. Então, porque a mulher vilabelense, ela é acolhida por outras mulheres da sua família. O que acontece? Minha mãe solteira, porque a sociedade falou, porque antes dela ser mulher, ela tem que ser esposa, né? Então, quem não tem esposo, né, para validar que você é mulher, você tem que ter um esposo. Né? E minha avó, ela nunca foi, isso aí nunca foi um contexto de briga ali dentro da familiar, né? Talvez um tempo eu me questionei porque eu vivia e fui educada num mundo que exigia isso. Mas hoje eu compreendo que meus tios sempre foram os meus pais, entendeu? Minhas tias, minhas mães também, e minha avó também. Então... Isso era uma coisa muito natural, né? Muito natural. E é isso. Por que as pessoas hoje em dia não querem ter filhos? Porque não tem isso presente mais. Eu e minha irmã, por morar ali, minha tia teve filho, e a gente também, eles dão bênção pra gente. Então, essa construção de núcleo de família, né? Familiar, quebra o paradigma e fortalece as matripotências que eu falo,
as mulheres matopotências de Vila Bela, né? A minha avó amamentou outras crianças. Quem tem esse hábito, essa prática? Uhum. Uma cultura que é muito É própria. alimento, é vida, é cuidado. Por que não isso ser uma referência? Porque a mulher que reza, os olhos um dia falam assim, mamãe fez tanto parto aí e tal. Não menosprezar os médicos, gente, Sim. né? Mas assim, Nem existia, né? a mesma representatividade que a gente tem com o médico, a gente tem que ter por Pelas essas parteiras. potências, essas matopotências. Que deu a vida, trouxe a vida a muitas pessoas. Então, não é só sobre poder e hierarquia, porque as mulheres, essas matopotências, ela não precisava entrar em conflito para se sobreporem uma à outra, ser melhor que a outra. Talvez Que é nesse núcleo familiar. talvez essa constrói a própria sociedade. potência ela não se reconhecia na potência que tinha. E que hoje, dentro dessa visão da sociedade, da mulher hoje, como você nos seus estudos, você vê essa potência que sempre teve. Isso. Que sempre teve. Por isso que são as maiores referências, né? É assim, E a gente, eu creio que todos que têm a referência de mulher vilabelense vê isso, essa coisa da mulher forte, essa coisa da mulher ser referência e de, tipo, não se submeter. Nossa, Né? E com relação agora levando para a sociedade como um todo, porque a gente percebe que as mulheres vilabelenses são fortes, né? E não se deixa baixar a cabeça e sempre estão muito... falam até que são briguentas, as mulheres negras são briguentas, mas não é, que são mulheres que têm essa potencialidade de não se submeter. Agora, tendo essa visão mais ampla, agora levando uma sociedade que infelizmente a mulher sofre violência, não que não existe isso dentro de Vila Bela, mas dentro desse contexto, desse olhar que infelizmente a gente vive, em que a mulher é violentada todos os dias, horas, né? E que a gente também tem essa referência de que a mulher negra, ela sofre 2 vezes mais até, e dentro desse percentual de violência, a mulher negra é a maior violentada, é que maior sofre violência, né? Você considera isso como algo que vem de toda essa vivência histórica? Como é que você vê hoje essa questão da violência contra a mulher dentro desse contexto da sociedade como um todo? eu acho que essa pergunta sempre tem que existir, né? Essa pergunta é muito boa. É que nem a gente fala, é a construção do ser mulher, né? Porque a sociedade colocou um gênero, usou a biologia para definir a construção social de uma sociedade, entendeu? Lá no animal é macho e fêmea, aqui é homem e mulher. A estrutura, leis, é tudo patriarcal, né? A gente vê isso. E cada vez mais a falta de compreensão do ser mulher pelo olhar do homem está sendo mais como posso dizer, mais agressivo, né? Desrespeitoso. Você acha que por que você acha que isso existe hoje, o desrespeito maior para com a mulher? Primeiro, né? Que nem que a construção, que eu falei, a mulher antes de tudo tem que ser o quê? Ela está sendo usada como um corpo, não como uma pessoa, um ser humano. E o mais engraçado, né, assim, questionando tudo, isso não se dá por qualquer pessoa. Isso dá por alguém que você convive com ela há muito tempo. Que você ama, você dá o amor, dá afeto, né? Você cuida, zela, vive anos com aquelas pessoas, divide a mesma cama. E quando algo não se dá mais certo ou não aceita, se dá o direito de tirar a vida da outra, né? Então é a construção de uma sociedade machista mesmo,
E quando se dá o corpo negro à mulher negra, isso ela além de mais ainda. Porque a gente tem um movimento feminista, né? Mas nesse movimento feminista, não vê como a mulher negra é tratada, por exemplo. Ah, a gente lutou para ter direito à carteira assinada. Ah, para trabalhar. Lutamos para trabalhar, mas a mulher negra já trabalhava. Quanto tempo a mulher negra já trabalhava, né? Ah, tivemos direito para entrar, para estudar. Mas isso quando foi concedida a mulher? Então, a gente é vista muito como objeto de sexualidade, entendeu? Mas não objeto, não um corpo para ser amado, indesejado. E isso está Você acha que essa visão é só para com as mulheres negras? em grande parte, Em sim. grande parte. Até alguns homens negros, por exemplo, na hora de dar a mão, ele vai querer uma branca. Isso é índice de IBGE, né, que tô falando. Uhum. A maior parte das mulheres que só não tem um parceiro e tem filhos, é mulheres negras. Entendeu? Então, por isso que antes de tudo a gente tem que entender, seja na política, seja a formação, Para se quebrar, né? a construção, e saber que eu tô inserida ali. Eu sei que eu vim numa comunidade que também foi tratada Sim. pejorativamente. Recentemente fui lá e você tá parecendo o pessoal da MAN que fala, então assim, continua. Forma, né? Eu sei que eu vim no conceito social. Diferença. Quando eu entro na política, eu sei que eu não sou família, nem herdo famílias para continuar na política. Talvez isso também é um ponto difícil para qualquer outra pessoa. Essa referência, né? Isso, porque o restante vem de uma herança familiar. Eu não tenho herança Sim, familiar. Eu tenho minhas amigas que me apoiaram, e graças a Deus eu fui muito bem apoiada pelas minhas amigas e minha família. Então, assim, e quando não se tem isso, De a apoio, né? vulnerabilidade é maior. Maior, né? É maior. Quando não tem esse apoio, esse grupo de apoio, né? Isso, hoje eu tô em pé, depois eu mudei porque eu tenho essa. Você acha que essas mulheres vulneráveis, dentro desse contexto todo de violência na sociedade, você acha que é decorrente desse amparo, falta desse amparo também que existe? Sim, porque Além do machismo que você já citou, numa sociedade machista? isso também, porque a presença, por exemplo, fala assim, gente, não existe, em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Por exemplo, como que você vai deixar os seus? Então, quanto mais gente é presente, né, mesmo que exista alguma coisa ali, a pessoa, ele vai ter que se policiar, se conter. Inibe. Você tem que estar presente, ele tem que saber que tem alguém que está brigando, que luta. Entendeu? Porque o que acontece? Isso que eu falo do núcleo familiar. Na família nuclear, você casa, você pertence agora ao homem. O homem, sou filho. Não, para nós não. Eu tenho minha avó, eu tenho, né, tenho meus primos, né? A gente não para ali. E a gente foi ensinado na escola. Quem que é essa família? Meu pai, minha mãe, meu irmão. Então, quanto menos pessoas eu tenho de laços familiares, porque quem vai te proteger São seu. essas pessoas. Você deixa de se abrir com elas deixam de perguntar, né? Porque você Se fortalece a partir do momento que você tem desse novo modelo familiar. E você considera que isso também é muito presente aqui em Vila Bela? Essa questão do amparo, núcleo familiar, que as pessoas se fortalecem com esse amparo, né? Sim. Ou seja, a mulher ela deixa de se ver desprovida, porque se algo acontece com ela, ela sabe que ela vai ter um núcleo familiar que a vai amparar. né? Porque ela fala, fala assim, tudo que acontece em casa ninguém precisa saber. Sim, precisa sim, você tá sofrendo agressão, você tá sendo agredida, como que ninguém precisa saber? De que maneira que você acha que isso pode mudar? Isso aqui não só a nível de Vila Bela, mas porque a gente sabe que esse contexto de violência, ela é muito forte a nível de sociedade, né? Como um todo, o Brasil. Eu acredito que políticas, né? Políticas, ações, e discutir mesmo, falar sobre o assunto, né?
quando a gente vê, tá, aqui em Vila Bela tá formando, vê o movimento, né, da política para as mulheres, junto com o fórum, né, criar um departamento onde você pode procurar se sentir. Você acha então que a política voltada para as mulheres pode fortalecer e inibir esse crescimento da violência? Redes de apoio, né? Enquanto isso não acontece, quem que são a rede familiar? É sua família, não tem jeito, tem que aproximar, a família tem que estar cuidando, né? Tem essa, tem que estar ali perto, tem que estar próximo. Então, assim, essas redes eu acredito que é o caminho, né? Pra gente combater, né? Existem outras questões, né, por trás também, né? Mas tem que se fazer alguma coisa, né? São as nossas que estão morrendo. São as nossas que estão morrendo. Aqui recentemente, né, Vila Bela já teve, né, assim, recente, né, os casos de feminicídio, né? muito, né? Então, a gente tá falando sobre seres humanos, não é? A gente tá falando de vidas, né? Então, não é isso que... E quanto isso, tem que também ter essa formação acredito, do homem, né? Da consciência, né? Que a mulher não é objeto de um corpo, né? Ela é sua companheira, sua parceira, né? Ela não é uma... Ela faz as coisas pra você, mas não que isso ela é uma empregada sua, né? Então ela precisa ser cuidada, zelada. Esse é um assunto que você também discute no grupo, essas questões? Sim, a gente sempre fala, né? E quando tem... Porque a gente, assim, não é agressão física, né? Mas às vezes, aconteceu, não tá muito legal, né? Às vezes em alguma coisa com parceiro, com alguém, uma amiga vem falar, né? A gente sempre tem essa liberdade de falar. Né? E acolher. E isso, de falar o que tá acontecendo, né? É interessante outras pessoas saber o que está acontecendo. Sim, sim. Entendeu? Porque ainda mais hoje que a gente vive muito em rede social e a gente evita o contato, né? Então, a gente sempre no grupo tá conversando, né? É claro, já que pessoas passou, né? Mas a gente sempre nunca escondeu. Acho que isso é falar, né? E a gente tentar, né? Ajudar da forma que pode, né? Que é da forma que a pessoa permite também, né? Sempre sem respeito. Recentemente, vocês participaram, né, do grupo Somos Tereza, em 2025, é isso? Como foi a participação no filme? E quem são as pessoas de Vila Bela que participaram? O que foi para você participar desse filme Somos Tereza? Somos Tereza foi um momento, assim, extraordinário, né? Da Daniele Bertolini. De início, eu, com o Mário, várias pessoas participou da entrevista, que ela veio momentos antes, ela estava já vindo aqui em Vila Bela, né? Então, ela trabalha no mestrado dela e a gente participou das entrevistas, né? E aí, de repente, a Dani já vem com o filme, né? Depois, logo em sequência, aí teve as oficinas, né? A gente se inscreveram, né? Tinha um processo de inscrição, a gente se inscreveu. E essas oficinas antecedeu o filme? Isso, primeiro foram oficinas, teve de documentários, teve oficina de tranças, oficina de percussão e oficina de teatro. Então quem se inscreveu para o teatro foram as mulheres selecionadas para o filme. Quem participou das oficinas, né, que se inscreveu. E eu fiz percussão, né, e fiz também a teatro. E poder participar do filme foi muito grandioso, porque não é só você ir lá falar, não era um roteiro, foi uma construção. Desde as músicas, desde tudo, a gente foi digo até foi uma formação, né? Um conhecimento de si, o autocuidado, né? Das ervas, do corpo. A gente compôs música coletiva, trouxe as nossas músicas também. E a gente, né, nesse conceito de Somos Todas Tereza, né,
que é o que o Instituto representa, né? Também, o Instituto Teresa Zavila. Esse nome também do Instituto, o nome Teresa, foi um despertar para vocês? Foi um dos que deu também o interesse da parte do grupo de vocês participarem do filme? Sim, também, né? Porque a gente já estava na construção já do Instituto nesse momento. Mas o nome Somos Teresa, você considerou que foi um chamamento para participar? Com certeza, é isso que eu digo, as coisas vão acontecendo, né, em movimento, e vai casando, e vai unindo uma formação única, né, meu TCC, ao Instituto, as mulheres, o filme. Então isso contribuiu muito, de grande valia para o nosso município, trazer essa potência de Teresa de Benguela, né, em um filme, um documentário ficcional, né, a gente ficou um mês gravando aqui, tem várias paisagens, as belezas naturais, culturais, as falas das mulheres, né, tem eu, Solane, que é minha comadre, Dona Linda do Batuque também, Maria Antônia, Lealza, tem a Camila, tem a... Tá dormindo. Tem a Miló, né, Heloína, que vem com ervas também, ela traz várias ervas também de germana, né? E... gente, lá do mercado, esqueci o nome dela. Que são as mulheres, que é uma trans, né, também tem, isso é da comunidade. Tem a Lucimara, né, que traz um pouco de indígena. Mistura, né? Isso, essa mistura. Laudelina também, que é do Batuque. Me perdoe. E Maraísa, acho que era Dozes. Maraísa, a professora Maraísa. Então, a gente fazia essa formação, fizemos muito encontro também artístico, a leveza, né? Até eu falo assim, gente, como fluiu tudo tão bem, tudo tão em paz, do início ao fim, né? Sem nem tantas pessoas envolvidas e nenhum atrito acontecer, né? Aí teve o momento da partilha, né? Da festa, né? Que foi com o Zezé Mota também, a gente fez essa cena. Aí foi o grupo Batuque que também participou, né? Até a nossa... oh, Deus, tá em bom lugar, tenho certeza, né? Nossa amiga Ninha, né? Também estava nesse momento. Germana, né? Que também não tá entre nós, né? 2 pessoas, grande perca que a gente passou. E foi muito lindo, né? E estar com o Zezé Mota nesse espaço aqui também, né? A gente fez uma dinâmica, eu fiquei do lado dela. Aqui, lá também na Rosal, né? E aí ela tava perguntando, né? Tem um momento que ela perguntou, tal, aqui. E ali tinha o baobá, que a gente plantou o baobá, né? Aqui pra ela, né? A importância, né? E ela também trouxe, que ela também, se eu não me engano, ela participou, trabalhou em algum ministério, não sei se é da Guarda Racial da Cultura, né? Que ela falou que visitou mais de um torno de 1000 quilombos no Brasil todo, né? Então, assim, ela vem também trazer essa fase de Teresa, porque somos todas Teresa, então várias Teresas, assim como que labela em cada mulher, né? Que as mulheres se sintam representadas como Teresa também. Somos todas Teresas. E aí a Zezé também, né? Tem o ápice de Teresa, em várias cenas, né? Que é um pouco ficção, um pouco documental. E fora as belezas naturais aí, dos cânions, cachoeiras. A gente tem nossas belezas e a nossa história. E você considera que isso trouxe uma bagagem para você enquanto mulher vilabelense, enquanto mulher negra? Sim, trouxe. Representar, digamos assim, a Teresa de Benguela? Cada vez que a gente participa, quer ou não, de uma formação do momento, a gente se sente inclusa, né, ali, né, desde a seleção, né, a gente tá ali, a gente conseguiu passar para a fase da escolha, da participação, das falas, né, não era roteiro escrito, né, eu achei muito boa essa dinâmica, né, o respeito com as nossas falas, né, a gente que fala coisa natural, né? Instantânea. Isso, né? Porque a gente não é atriz de formação, mas trouxe tudo isso, né? A gente andou por aqui, por exemplo, por esse museu todinho.
aquele cartaz lá que traz números, assim, eu nunca tinha observado, assim, de fato. Então, assim, O olhar, né? Algumas coisas que até então não se eu tinha falo assim, eu tentado, costumo dizer assim, eu ganhei muitas lentes, novas lentes, de olhar a Cesarina, né? De olhar aquela rua, de olhar esse espaço. Te trouxe um novo olhar. Isso, várias, né? Então, toda vez que eu me pego a pensar diferente, eu volto. Não, vou olhar no olhar de Tereza. Peraí, Flaviane, né? Vou olhar no olhar de Tereza, né? Aí teve um curso que a gente teve também de música. Nossa, sabe assim, parece que é lavar essa alma. Que toda mulher precisa, aquele autocuidado, a gente aprender a cuidar da gente, né? O Lincoln falou. Cuidar do corpo, né? A gente fala, quem que é a pessoa que a gente ia falar filho, né? Eu achei que você ia responder, né? O filho, né? Mas não, é o corpo, né? A gente tem que cuidar da gente. Então, ele trazer esse autocuidado, né? A beleza da mulher, a se olhar. Eu lembro que a gente fazia diante das dinâmicas, né? Pra gente ficar leve, olhar, né? Olhar no espelho, cuidar, passar batom, né? Fazer uma massagem em pé. Eu nunca tinha feito uma massagem em pé. A música, né, a alegria, né? Então trouxe uma paz, interessei essa formação, esse cuidado todinho antes, e tudo fluiu. E também surgiu tudo isso de volta dentro de mim, porque antes disso a gente já fazia teatro, fotografava, então assim, mas tudo natural, né? Eu falei, gente, quando você vê o que tem por detrás, além de falar, estar aqui como atriz, né? É da importância, muitas vezes é algo que muitas vezes a gente não dava. Isso eu também tive Vocês não davam, né? a oportunidade de participar também para ajudar na parte de figurino, né? Então são coisas que eu sempre fiz quando a gente era adolescente, nos teatros que a gente fazia, nas danças que a gente fazia, nos desfiles. Então assim, eu também me voltei a conectar comigo mesmo. Peraí, não, Flaviane, você já foi fotógrafo, você já foi roteirista, você já foi figurino, você... Entendeu? Eu tinha máquina, tirava foto, tudinho, entendeu? Então, assim, você conectar também com o seu ser e essa criatividade que o cinema traz, né? Proporciona, né? Essa que é a dinâmica, né? A gente pode falar muito de Tereza, né? Várias formas de falar de Tereza, e o filme vai trazer uma nova forma de falar sobre Tereza, né? Que vocês vão ter que assistir para saber. Isso. Vai ser muito lindo, foi muito lindo. E contar com essa participação da Zezé Mota enriquece muito mais, porque a gente sabe da bagagem. Referência, né? Referência de mulher negra. Eu vou te pedir agora, primeiro agradecer você, porque a gente, essa potencialidade de representatividade de mulher vilabelense, a gente agradece e peço que você deixe a sua mensagem a nós, mulheres vilabelense, não só nós, mulheres vilabelense, mas a mulher como um todo. Deixa aqui sua mensagem enquanto mulher vilabelense, enquanto mulher potente. Ai, gente, né? A minha mensagem é ser uma sanconfa, né? Seja aquele pássaro, olhe para trás e busca os seus, né? Busca as suas referências, quem foram eles, compreenda o seu ser vilabelense, sua ancestralidade, né? Eu tenho muitas referências, como minha tia Júlia, minha avó, meus avós, outras pessoas, meu tio Sheila, minha mãe, minhas irmãs, orgulho de minhas amigas. Então, todos os nossos santos, buscar lá, olha lá, né? Seja você, né? Às vezes a gente, sem perceber, se perde, né? E deixa de se existir com essa ancestralidade. É muito diferente, né? E orgulha-se de quem de onde está, de ser vilabelense, ser mulher. E traga sempre a Tereza, né? Eu trago sempre a Tereza, o quilombo do Quariterê, porque tendo essa coletividade, essa harmonia, esse bom senso, esse modelo de sociedade que existia no quilombo, porque para muitos o quilombo era, se você pesquisar às vezes, vai lá, lugar
que os refugiados... fugir apenas. Não, não é isso, é um abrigo, não. Quilombo é lugar de liberdade, que um modelo de sociedade, né, matripotente, de Teresa de Benguela, que as pessoas lá viviam, né, harmonia, tinha organização social diferente dessa que a gente. Então, hoje a gente se reflete tanto quando a gente pega aí, né, a questão do feminicídio e outras questões, que a gente faça a reflexão e tentar seguir esse modelo de sociedade com os dias atuais. Entendeu? Acho que para mim é isso, né? E aí você vem com todo o resto. Ela só de você refletir como a Teresa, né? E eu acho que é isso que tem em cada mulher de Vila Velha. Foi além do seu tempo. Ela foi isso, ela é presente, né, até hoje. Eu acho que é isso. Obrigada, Flaviane. Obrigada por tudo que você falou, né? Que a gente viu como essa referência de mulher potente e principalmente por termos a Teresa como a nossa maior referência. E essa referência é para todas nós, mulheres vilabelenses, potente. Axé. Axé.